apparizione mala non timebi. Iosef, figli David, noli timere, accipere Mariam, coniugem tuam. Quod elimine anatome est, de Spiritu Sancto Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Consagração a São José. As glórias de nosso pai espiritual, por Donald Colloway. Tradução Bruno Beatriz, Nelson, Giovanna, Christian, Rafael, Fernando, editora Eclésia, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui está sendo lido, por favor, adquira o livro. E caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-los, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. E também é possível tornar-se membro. Esse auxílio em relação aos meus trabalhos é muito bem-vindo, seja na quantia que for, na possibilidade que seja. Então dê uma olhada no descritivo, que é onde estão todos os links. Muito obrigada pela presença. Eu também peço para que, por favor, considerem, levem a sério o fato de curtir, compartilhar, comentar, inscrever-se no canal, caso já não tenha feito, porque tudo isso realmente faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos. Me incluam nas vossas orações também, por favor. Décimo quinto dia. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. Jesus e Maria não apenas submeteram suas vontades a de José, pois ele era o chefe da Sagrada Família, mas também entregaram amorosamente seus corações a ele. São Pedro, Julião e Imarde. Hoje, chamar um homem de chefe da família não é visto com bons olhos, mas Deus não está preocupado com o que é politicamente correto. Ele estabeleceu a família e designou que os pais fossem os chefes de suas famílias. Isso não significa que os homens sejam melhores do que as mulheres, não. A maior pessoa humana que já viveu não foi um homem, mas uma mulher. Maria, a mãe de Deus. Jesus é uma pessoa divina. A maior pessoa humana que já viveu foi uma mulher. Maria, a mãe de Deus. Tanto Jesus quanto Maria tinham grande alegria com a liderança de São José em sua casa. Por que muitas pessoas se ofendem com essa terminologia hoje em dia? Infelizmente, por casos de abuso emocional, físico ou sexual por parte de uma figura paterna. Esse tipo de abuso quebra o coração de Deus. No entanto, a crise na masculinidade pode ser corrigida se os homens começarem a imitar São José. Seu exemplo paternal mostra que força, autoridade e liderança devem estar a serviço dos outros. Abre aspas. Em José, os chefes de família são abençoados com um modelo insuperável de vigilância e cuidado paternal. Fecha aspas. Papa Leão XIII. Os maridos e pais precisam imitar São José. Os maridos e pais precisam imitar São José. Famílias de todo o mundo experimentarão uma revolução de santidade se os maridos imitarem São José. Passagens importantes do Novo Testamento não serão mais vistas como ofensivas,
mas vivificantes. Abre aspas. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim o estejam também as mulheres a seus maridos em tudo. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e por ela se entregou a si mesmo para a santificar, purificando-a no batismo de água pela palavra, para apresentar a si mesmo esta igreja gloriosa, sem mácula nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e imaculada. Do mesmo modo, os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Com efeito, ninguém aborreceu jamais a sua própria carne, mas nutre-a e cuida dela, como também Cristo faz a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. O grande mistério é esse. Eu o entendo em relação a Cristo e à igreja. Por isso, também cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite a seu marido. Fecha aspas. Efésios, capítulo 5, versículos 21 a 33. Faça de São José o chefe espiritual de sua família. Obtenha uma estátua ou uma bela imagem de São José para sua casa. Coloque-a em um local de destaque e, frequentemente, invoque a intercessão de São José em família. Você verá a diferença que São José faz. Abre aspas. Caríssimos irmãos e irmãs, o sacramento que os une uns aos outros também os une em Cristo. Une vocês com Cristo. Grande mistério é esse, que se apresenta em seu meio, suas almas, suas famílias e suas casas. São José estava bem ciente disso. Por isso não hesitou em confiar a si mesmo e a sua família a Deus. Em virtude dessa confiança, ele cumpriu plenamente a sua missão, que Deus lhe confiou para o bem de Maria e de seu filho. Apoiado no exemplo e proteção de São José, ofereça um testemunho constante de devoção e generosidade. Fecha aspas. São João Paulo II. A Santa Casa de Loreto. Abre aspas. Haverá alguém que, tendo visitado Loreto, não viu com os próprios olhos e ouviu com os próprios ouvidos as prodigiosas obras de Deus, nem as sentiu em sua alma? Fecha aspas. São Pedro Canísio. A casa mais santa do mundo está na Itália. Foi isso mesmo que você leu. Ela ficava na Terra Santa, mas mudou de lugar. A casa da família de Jesus, Maria e José está localizada na cidadezinha de Loreto, na Itália. Como ela foi parar ali? Bem, o que você está prestes a ler é a história real de como a casa da Sagrada Família em Nazaré foi transportada para a Itália por anjos. E a história é tão fascinante que depois de lê-la, é provável que você queira ir para Loreto. De acordo com historiadores, a casa da Sagrada Família permaneceu em Nazaré por 13 séculos. Então, no dia 10 de maio de 1291, ela desapareceu de repente. Tudo o que restou da casa foi o alicerce. O súbito desaparecimento da casa foi notado por todos em Nazaré, deixando a comunidade inteira perplexa. Era impossível que uma pessoa ou um grupo de pessoas a removesse tão depressa, sem que ninguém percebesse. Reza a tradição que a Santa Casa foi transportada de Nazaré por anjos. Nos relatos de suas experiências místicas, a beata Ana Catarina Emmerich falou sobre a transposição angelical da casa. Ela afirma, abre aspas, testemunhei muitas vezes em visões a transposição da Santa Casa para Loreto. Por muito tempo não conseguia acreditar, e não obstante, continuava a ver. Via a Santa Casa ser carregada por sobre o mar por 7 anjos. Ela não tinha alicerce, mas debaixo dela havia uma superfície de luz cintilante.
De ambos os lados havia algo como um pegador. 3 anjos carregavam-na de um lado e 3 do outro. O 7º pairava à frente da casa, deixando atrás de si uma longa cauda de luz. Fecha aspas. Fascinante. Contudo, o que a beata Ana Catarina não notou em suas visões foi que os anjos primeiro levaram a Santa Casa de Nazaré para a pequena cidade de... Não tenho a menor ideia de como se pronuncia. É Trsat. Uma região na atual Croácia. À época, a Croácia era conhecida como Ilíria ou Dalmácia. Por que os anjos a levaram para lá? E afinal, qual era o objetivo da mudança? A Santa Casa foi transposta em 1291. 3 anos depois, ficou claro o motivo que levou os anjos a transportarem-na para fora de Nazaré. Em 1294, toda a cidade de Nazaré foi saqueada por invasores muçulmanos. Se a Santa Casa tivesse permanecido em Nazaré, os muçulmanos a teriam destruído por completo. Deus previu o sacrilégio e enviou seus anjos, seus santos anjos, para transportar a casa para outra localidade. Ao longo dos séculos, Deus usou pessoas como Santa Helena para retirar relíquias, que são objetos sagrados associados a Jesus, Maria e aos santos, da Terra Santa e transferi-las para lugares mais seguros. Certa vez, São John Henry Newman visitou a Santa Casa e fez uma declaração bastante esclarecedora a respeito da sua transposição. Ele escreveu, abre aspas, aquele que fez flutuar a Arca de Noé nas vagas de um mar que encobria o mundo inteiro e encerrou nela todas as coisas vivas, que escondeu o paraíso terrestre, que disse que a fé podia mover montanhas, que sustentou milhares por 40 anos em um deserto estéril, que transportou Elias e o manteve oculto até o fim, também poderia operar essa maravilha. E na realidade, vemos todos os demais registros de Nosso Senhor e seus santos reunidos no coração da cristandade, vindos dos confins da terra à medida que o paganismo avançava sobre eles, isto é, suas relíquias. Santo Agostinho deixa Hipona. O profeta Samuel e Santo Estevão deixaram Jerusalém. O berço em que Nosso Senhor foi reclinado deixa Belém com São Jerônimo. A cruz é desenterrada. Santo Atanásio vai para Veneza. Em suma, não tenho dificuldade de crer nisso. Fecha aspas. Mas por que ela foi primeiro para a Croácia? Por que os anjos não a levaram diretamente para a Itália? Ninguém sabe a resposta. Talvez Deus quisesse abençoar a terra da Croácia com a presença da Santa Casa antes de levá-la para sua localização final. Certa vez, Jesus curou um surdo em estágios, e não de imediato. O fato de os anjos transportarem a Santa Casa para diversas localidades antes de finalmente colocá-la em Loreto tem o efeito de produzir um grande número de testemunhas do prodigioso desaparecimento e reaparecimento da casa. Em outras palavras, ao permitir que a casa fosse mudada de lugar várias vezes antes de fixá-la em Loreto, mostra que ela não estava sendo movimentada pelo homem, mas pelos santos anjos de Deus. Estudemos de forma mais detalhada todas as transposições milagrosas da Santa Casa. Em 10 de maio de 1291, dia em que a Santa Casa desapareceu de Nazaré, pessoas do vilarejo de Tisrat, não sei se essa é de fato a pronúncia, na Croácia, testemunharam o súbito aparecimento de uma nova casa no vilarejo. Nenhum dos moradores dali sabiam como ela havia aparecido. Curiosamente, os habitantes do lugar observaram que as 4 paredes da casa repousavam sobre o solo. A casa não tinha alicerce. Depois de permanecer na Croácia por 3 anos, a casa tornou a desaparecer milagrosamente em 10 de dezembro de 1294. Ninguém no vilarejo viu a casa partir. A única coisa que ficou no local em que a casa ficara foi o contorno da casa no chão de terra. Até hoje, um monumento marca o ponto exato em que a Santa Casa esteve. Por 3 anos, em Tirsat, na Croácia. Para onde foi a casa depois de Tirsat, na Croácia?
Os anjos levaram-na para além do mar Adriático, para a cidadezinha de Piceno, na Itália. Por incrível que pareça, a mesma coisa aconteceu na cidade de Piceno. Ninguém testemunhou a chegada da casa e ninguém sabia de onde ela viera. A casa permaneceu em Piceno por apenas 8 meses, porque salteadores começaram a assaltar os peregrinos, muitos deles da Croácia, que vinham visitar a Santa Casa. Em agosto de 1295, a casa desapareceu mais uma vez e reapareceu sobre uma colina não muito distante da cidadezinha de Piceno. No entanto, a colina em que a casa foi colocada pertencia a 2 irmãos que começaram a brigar pela propriedade da casa. Sem conseguir resolver sua disputa, os irmãos começaram a explorar os peregrinos para obter ganhos financeiros. A Santa Casa permaneceu em sua propriedade por apenas alguns meses antes de desaparecer prodigiosamente outra vez. Quase no final de dezembro de 1295, a Santa Casa foi levada pelos anjos para um lugar próximo da sua localização anterior, longe o bastante para que não ficasse dentro da propriedade dos 2 irmãos. Esse lugar é conhecido como Loreto, a cidadezinha em que a casa se encontra hoje. O milagre de a Santa Casa ter sido transportada 4 vezes pelos anjos levou a Igreja Católica a declarar Nossa Senhora de Loreto a padroeira da aviação. Como podemos saber que tudo isso é verdade? Bem, em 1296, um ano após a chegada da Santa Casa a Loreto, a Igreja Católica designou 16 emissários para investigar tudo. Os emissários visitaram Loreto, a cidadezinha na Croácia, e Nazaré, e realizaram estudos exaustivos para verificar os acontecimentos. Eles foram primeiro para Loreto. No local em Loreto, eles tiraram medidas precisas da casa, tomando notas detalhadas delas. Em seguida, os emissários viajaram para Tirisat, na Croácia, para o lugar em que a casa estivera, e mediram as marcas deixadas por ela no solo. Então viajaram para Nazaré, a fim de comparar as medidas de Loreto e Tirisat com o alicerce original. Inacreditavelmente, nas 3 localidades, Loreto, Croácia e Nazaré, as medidas eram exatamente as mesmas. Não havia nenhuma discrepância. Tudo correspondia perfeitamente. Depois de séculos, cientistas fizeram uma análise química das pedras das paredes da Santa Casa de Loreto. Realizaram-se também estudos químicos da madeira usada para o teto da Santa Casa. E adivinhe o que descobriram? As paredes da Santa Casa são feitas de pedras encontradas apenas na região de Nazaré, e a madeira do teto da casa vem exatamente da área de Nazaré. Constatou-se que até mesmo a argamassa utilizada na casa é constituída de materiais oriundos da Terra Santa. Graças a tais estudos, uma igreja maior começou a ser construída em torno da casa para acomodar os muitos peregrinos que chegavam a Loreto. Atestando ainda mais a veracidade desses acontecimentos milagrosos, peregrinos de Tirisat, na Croácia, viajavam anualmente para Loreto, pedindo aos céus que levasse a Santa Casa de volta para a Croácia. Após a chegada da Santa Casa a Loreto, na Itália, em 1295, quase 50 papas já afirmaram sua prodigiosa transposição pela ação de anjos, referindo-se às vezes à transposição como a trasladação da Santa Casa. No século XV, 2 papas foram milagrosamente curados na Santa Casa. No século XVI, concluiu-se uma basílica fortificada em redor da Santa Casa, a fim de protegê-la de ataques muçulmanos. Mais tarde, para fortificar ainda mais a estrutura, a Santa Casa foi revestida de mármore de Carrara. Abre aspas. Quase todos os papas, depois de Pio II, um dos papas do século XIII que foi curado milagrosamente, então, quase todos os papas, depois de Pio II, falaram da sua milagrosa trasladação. Fecha aspas. Santo Afonso Maria de Ligório, que pode ser ouvido aqui no canal. Por que Deus e a Igreja fizeram tudo isso para preservar a casa? Porque ela é o lugar da encarnação.
A tradição sustenta que Maria nasceu e cresceu na Santa Casa, e que foi nela que o arcanjo Gabriel apareceu à Virgem, e o Verbo se fez carne. É uma casa de prodígios sobrenaturais, abre aspas. Afirma-se que ela, Maria, nasceu na própria cidade de Nazaré e, de fato, no mesmo cômodo em que, coberta pela sombra do Espírito Santo, concebeu mais tarde, por ocasião da saudação do anjo. Fecha aspas. São Jerônimo. Abre aspas. É, na verdade, a casa de Nazaré que se venera em Loreto, aquela casa amada de Deus por tantos motivos, construída originalmente na Galileia, separada do seu alicerce e transportada pelo poder divino, primeiro por sobre mares para a Dalmácia e daí para a Itália, a bendita casa na qual a Santíssima Virgem, predestinada desde toda a eternidade e absolutamente isenta do pecado original, foi concebida, nasceu, foi criada, na qual o mensageiro celeste a saudou como cheia de graça, na qual ela se tornou a mãe do Filho único de Deus. Fecha aspas. Beato Papa Pio IX. A Santa Casa também é o lugar onde a Sagrada Família vivia em Nazaré. Ela costuma ser chamada de Santa Casa de Maria, mas também merece ser chamada Santa Casa de José. Quando e como São José passou a ter a posse da casa, não se sabe, mas é provável que isso tenha ocorrido em virtude do seu casamento com Maria. De fato, escavações recentes perto da Basílica da Anunciação dão pistas de como a casa da infância de Maria se tornou a casa da Sagrada Família. Quando viajavam para a Santa Casa, os peregrinos geralmente vão a Nazaré para visitar a Basílica da Anunciação, local em que a Santa Casa ficava e onde permanece ainda o alicerce do cômodo da Encarnação. O que muitos peregrinos não sabem é que, bem perto da Basílica, fica a Carpintaria de São José. A tradição afirma que quando José e Maria já estavam casados, mas ainda não viviam juntos, José morava e trabalhava em sua própria casa ali perto. Quando começaram a coabitar, decidiram viver na casa da infância de Maria, e José usava a outra casa como carpintaria. Isso nos ajuda a compreender por que São José não estava presente quando o anjo visitou Maria na Anunciação. Ela ainda não morava com ele na ocasião. A Santa Casa é uma relíquia única que centenas, se não milhares de santos já visitaram. Antes de ser transportada para Loreto, São Francisco de Assis e Santa Helena visitaram-na em Nazaré. Desde sua transposição mística para Loreto, inúmeros santos já peregrinaram para Loreto a fim de vê-la. Dentre eles temos Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier. Ele fez uma peregrinação para Loreto antes de partir em sua viagem missionária para a Índia. São Francisco de Borja, São Carlos Borromeu, São Pedro Canísio. Ele defendeu a veracidade da Santa Casa contra os protestantes, que diziam tratar-se de uma lenda. São Luís Gonzaga, São Tiago de Marca, Santo Stanislau Kostka, São Francisco de Sales, São Luís Guanella, São Lourenço de Brindisi, São Benedito José Labre. Ele é chamado o Santo de Loreto, pois visitava a Santa Casa, com muita frequência. São Francisco Caracciolo, Beato Antônio Grassi. Ele cresceu perto da Santa Casa. Em dada ocasião, enquanto estava ajoelhado em oração na casa, foi atingido por um raio, que o curou milagrosamente da dor aguda que sempre tivera, por má digestão. Em consequência da cura, ele jurou visitar a Santa Casa, uma vez ao ano, em peregrinação. Santo Afonso Maria de Ligório, que certa vez declarou que deixou seu coração em Loreto, São Maximiliano Kolbe, São José Maria Escrivá, que visitou a Santa Casa 7 vezes e consagrou o Opus Dei a Maria em Loreto, Papa São João XXIII e São João Paulo II. Santa Teresa de Lisieux visitou a Santa Casa em 1887, na viagem que fez a Roma com o pai. Em sua autobiografia, ela escreveu o seguinte a respeito da visita, abre aspas. Eu me sentia realmente feliz no caminho para Loreto. Nossa Senhora escolhera o lugar ideal para colocar sua Santa Casa.
Tudo é pobre, simples e primitivo. As mulheres ainda usam os graciosos vestidos do campo e não adotaram, como nas grandes cidades, as modas modernas de Paris. Achei Loreto encantadora. Que direi da Santa Casa? Fui tomada pela emoção quando percebi que estava debaixo do teto que abrigara a Sagrada Família. Contemplei as mesmas paredes para as quais Nosso Senhor havia olhado. Pisei o chão que no passado ficara úmido com o suor da labuta de São José e vi o pequeno aposento da Anunciação. Cheguei mesmo a colocar o meu rosário na tigelinha usada pelo Divino Menino. Que doces recordações. Fecha aspas. A Santa Casa é uma poderosa relíquia. Jesus, Maria e José viveram, dormiram, comeram e rezaram ali. É tão poderosa que o diabo quer distância dela. O Beato Batista Mantuano, 1447 a 1516, prior-geral da Ordem Carmelita de 1513 a 1516 e padre muito devoto da Santa Casa, deixou o seguinte testemunho ocular de um exorcismo realizado em uma mulher dentro da Santa Casa de Loreto em 16 de julho de 1489, abre aspas. Não deixarei passar algo que vi com meus próprios olhos e ouvi com meus próprios ouvidos. Aconteceu que uma senhora francesa de posses e berços, de nome Antônia, que havia muito era possuída por espíritos malignos, foi levada para dentro do espaço santo pelo marido para que fosse libertada. Enquanto um padre chamado Estevão, homem exemplar, lia sobre ela os exorcismos de praxe, um dos demônios que se gabava de haver instigado o massacre de todos os inocentes, sendo indagado, para sua confusão, se aquele fora o aposento da Imaculada Virgem, respondeu que o fora, de fato, mas que o admitia, confessou contra sua vontade, obrigado por Maria a confessar a verdade. Além disso, ele indicou na Santa Casa o lugar em que estivera Gabriel e Maria igualmente. Fecha aspas. A Santa Casa tem até mesmo sua própria festa litúrgica. Em 12 de abril de 1916, o Papa Bento XV publicou um decreto que estabelecia o dia 10 de dezembro como a festa litúrgica anual da Trasladação da Santa Casa. Até hoje, a festa da Trasladação da Santa Casa é estabelecida com grande alegria em Loreto, todo dia 10 de dezembro. Abre aspas. Naquela santíssima casa se deu o início da salvação do homem pelo grandioso e admirável mistério de Deus feito homem. Em meio à pobreza dessa habitação isolada, viveram aqueles modelos de vida e harmonia doméstica. Fecha aspas. Papa Leão XIII. Abre aspas. Não é por um milagre sem precedentes que esta casa foi transportada por sobre terra e mar da Galileia para a Itália? Por um supremo ato de benevolência da parte do Deus misericordiosíssimo, ela foi colocada em nosso território pontifício, onde, ao longo de tantos séculos, tornou-se objeto de veneração de todas as nações do mundo e resplandece com contínuos milagres. Fecha aspas. Beato Papa Pio IX. Abre aspas. A Santa Casa de Loreto é a habitação em que o Verbo Divino assumiu a carne humana e que foi trasladada pelo ministério dos anjos. Sua autenticidade é provada por antigos documentos e por uma tradição ininterrupta, bem como pelo testemunho de sumos pontífices, pelo consenso da fé e pelos contínuos milagres que lá se operam até os dias de hoje. Fecha aspas. Papa Bento XIV. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós.
Ilustre filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu-o o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.